diante de toda essa dúvida, meus irmãos, como eu falei aqui, eu não encontrei resposta em lugar nenhum. Porque em todos os lugares que eu busquei resposta, exceto na palavra de Deus, eu encontrei a mesma resposta. Eu percebi que hoje nós vivemos mais do mesmo. Hoje eu percebi que nós vivemos mais do mesmo. Se nós formos buscar na íntegra as verdades bíblicas hoje, dentro de qualquer congregação, hoje no mundo inteiro, talvez nós vamos enxergar mais do mesmo. 10, 20, ou talvez até menos, se diferencia daquilo que de fato nós temos visto, se repetindo todos os dias na televisão, na internet e nos púlpitos por aí afora. Então, estou aqui encerrando a pregação expositiva, texto fora de contexto. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria o seguinte: a igreja além dos extremos e longe dos desvios teológicos temporários. Tá? Se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu diria o seguinte: a igreja além dos extremos e longe dos desvios teológicos contemporâneos. Tá? E o texto que eu quero abordar, para a gente poder destrinchar aqui, é Hebreus 10, versículo 24 ao 25. Colocou já? Podemos ler? Aqui é NVI, tá? Diz assim a palavra do Senhor: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos, ou não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Deixa eu reunir. Ok, então tá perfeito. E não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Como eu mesmo falei, né? Essa preocupação de querer saber o que de fato seria, né? Essa palavra congregar, estarmos juntos, né? Não nos deixamos de reunir como igreja. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Se de fato o que nós vivemos hoje, né, nesse tempo todo que eu tenho de evangelho, se tudo de fato aquilo que eu vivi, de fato era aquilo que Deus tinha estabelecido em sua palavra. Então essa dúvida foi muito crucial no meu coração. Eu achei interessante trazer essa mensagem só para poder trazer luz também ao meu coração, para o coração dos irmãos também, tá? Porque esse texto, né, como nós sabemos o tema da pregação, é texto fora de contexto. Então automaticamente esse texto ele é usado de forma incoerente. Nós vamos trazer aqui à luz o cenário de Hebreus, tá? E essa dupla criação de visões, né? A dupla pressão criada nesse texto aqui, tá bom? Então nós vamos introduzir aqui agora. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se um dia. Se pudesse resumir a carta aos Hebreus em poucas palavras, diríamos que ela é um conselho pastoral para cristãos que estavam à beira de desistir da fé. O cenário aqui não é de conforto, é de perseguição, confisco de bens e constante pressão social da parte de judeus e de romanos. Eu vou estar aqui, né? Eu deixei algumas referências aqui, não vou falar aqui agora, mas depois, se os irmãos quiserem ver em casa, deixei referência aqui dessa introdução de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39. Não ruim? Bota mais para frente. Eu estou preocupado com isso aí, estou aqui tentando segurar para não jogar tudo aqui. Eu estou segurando aqui para não atrapalhar aí também e não pegar a pregação toda. Sim, agora vamos lá. Vou fazer a introdução de novo, tá? O cenário da carta aos Hebreus não é um cenário, meus irmãos, de conforto. Não é um cenário no qual nós estamos aqui hoje. Nós temos a liberdade para nos reunirmos, cantarmos louvores, trazer as nossas ofertas, adorar o Senhor, poder fazer um culto público lá fora, tá? O cenário aqui é de perseguição, tá?
pressão social da parte de tanto de judeus e da parte de romanos. Então aqui não é somente uma pressão. A pressão não vem somente de fora, de dentro também. Cristãos convertidos ao cristianismo, desejosos a voltar ao judaísmo. Por que eles querem voltar a essa sombra, né? Vamos dizer assim, que o texto de Hebreus fala que o judaísmo era apenas sombra, né? Cristo é a realidade. Por que eles queriam voltar a essa sombra, né? Justamente por causa dos problemas de perseguição que eles tiveram que passar devido ao se desvencilhar do judaísmo. Nós vemos no texto de Hebreus 10, do 32 ao 39, que eles tiveram confiscos de bens e pressão social constante da parte de judeus e de romanos. Essa dupla pressão criava a tempestade perfeita, meus irmãos. Se pudéssemos identificar abertamente como cristãos, se permanecessem identificados abertamente como cristãos, sofriam hostilidade dos judeus tradicionais e a perseguição civil do Império Romano. Então, existiam duas perseguições, judeus e o Império Romano. Tá? Se abandonassem o nome de Cristo e voltassem a ser apenas judeus, eles ganhavam a paz de volta com as suas famílias, comunidades e a proteção da lei romana sob o manto da religião judaica. Para quem não sabe, naquela época, a religião judaica ela foi aceita pelo Império Romano. E passado desse princípio, o Império Romano, automaticamente, como a Igreja Católica hoje em dia, né, o Império Romano tinha poder sobre a igreja, sobre a sinagoga, sobre os judeus. Né? Então, quando os cristãos se desvencilharam dos judeus tradicionais, né, que mantêm a fidelidade ao judaísmo, às leis de Moisés, às tradições, né, dos israelitas, eles tiveram uma pressão social, religiosa do imperador romano e da comunidade judaica. Né? Aí eles perderam o quê? Eles perderam negócios, eles perderam a comunidade, eles perderam a proteção da lei romana sob o manto da religião judaica. Né? Para um judeu do primeiro século, ser banido da sinagoga e da religião judaica significava cortar laços comerciais, familiares e sociais. Cristãos eram vistos como a escória da sociedade. Tá? O Império Romano dispensava a obrigação dos judeus a cultuarem os deuses romanos e a adorar o imperador, tratando o judaísmo como uma religião reconhecida, religio lícita. No início do primeiro século, Roma via o cristianismo como uma seita do judaísmo. À medida que os cristãos foram se separando dos ritos e das tradições judaicas, Roma passou a vê-los como uma religião não autorizada e potencialmente destrutiva para a ordem pública. Então, meus irmãos, eles haviam sofrido insultos públicos, prisões e confiscos de bens. A maioria dos estudiosos associa isso a ondas de perseguição sob os impérios de Cláudio ou de Nero. Então, hoje nós temos um governo, né, que ele não interfere nas religiões. Pelo contrário, hoje em dia as leis protegem as religiões, cada um tem o direito de cultuar da forma que quiser. Mas naquela época não. Naquela época havia pressão. Se tu não era judeu, tu não era da religião judaica, né? Se você não obedecia às leis de Moisés, se você não era devoto aos imperadores, você era sinônimo de ameaça. Você era sinônimo de ser perseguido. Vamos perseguir essas pessoas, vamos destruir essas pessoas. Portanto, a gente sabe das histórias que os nossos irmãos eram colocados em coliseus, né, para ser mordidos por feras, por bichos e etc. O autor, inspirado por Deus não identificado, escreve a judeus convertidos ao cristianismo que queriam retroceder. Eles queriam voltar para o judaísmo porque parecia mais seguro e aceito. Então, a intenção do povo retornar ao judaísmo era se sentir seguro, aceito. E quantos de nós hoje em dia não deixamos de pregar a verdade para sermos aceitos, para sermos reconhecidos? Porque se nós formos olhar aqui, um cenário quase parecido, né, nós hoje temos aqui uma pregação expositiva. Né, aqui o pregador aqui não sobe aqui para falar aquilo que ele quer. Ele sobe aqui para falar a palavra de Deus.
Se eu fosse falar o que eu quisesse, eu ia pegar esse texto aqui, rasgar esse esboço, esquecer da pregação e ia começar a falar aquilo que vinha na minha mente. Mas não é esse intuito aqui. Graças a Deus a nossa igreja mantém essa tradição de trazer uma mensagem bíblica e expositiva. Então, eles queriam se sentir mais seguros e aceitos. Tá? Os judeus ortodoxos argumentavam que o cristão, ou o cristianismo, era uma seita perigosa e que a lei dada a Moisés no Sinai e os sacrifícios no templo é que eram o caminho verdadeiro ordenado por Deus. O autor de Hebreus escreve esta carta justamente para rebater essa expressão teológica, mostrando que Cristo é superior a Moisés, aos anjos, ao sacerdócio levítico e aos heróis da fé. Diante disso, o autor estabelece o pano de fundo de toda a carta, a supremacia e a suficiência de Cristo, tá bom? Então a carta dos Hebreus tem o seu pano de fundo, a supremacia e a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Será que hoje nós poderíamos dizer abertamente que Cristo é suficiente? Aqui talvez sim, mas lá fora talvez não. Se você for explicar a doutrina da graça para as pessoas, da salvação, as pessoas vão rejeitar, meus irmãos. Elas não estão acostumadas a ouvir a Bíblia de fato. Elas acreditam até hoje que elas são as pessoas que fazem todo o trabalho da salvação e que elas são salvas pela performance dela. Tá? E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós vemos que não é isso. Cristo é suficiente. Cristo é o nosso Salvador. Né? Então a carta aqui vem trazer um pano de fundo, a supremacia e a obra de Cristo, que é suficiente. Ele lembra a promessa feita por Jeremias. A lei não seria mais gravada em pedras, mas nos corações. Portanto, o sacerdócio levítico, os sacrifícios de animais, os rituais e as festas em Jerusalém tornaram-se obsoletos. O que é isso? Não tem mais valor algum. Então, retornar ao judaísmo, para a mente do escritor não identificado, seria voltar para as sombras. Meus irmãos, vocês acabaram de ver a realidade agora. Cristo morreu por vocês, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. Vocês querem voltar novamente para aquilo que foi as sombras? Aquilo que não é a realidade? Então, não é somente uma mensagem voltada para um povo específico. Automaticamente era. Mas se nós formos olhar hoje em dia, é uma mensagem atual para nós também. Né? Se nós formos olhar, quantas vezes nós não queremos voltar a essas tradições que nós vemos aí nas igrejas aí fora? Né? Mantém esses rituais judaicos, nome judeu, não sei o quê, kippá, torá, menorá, aquele talit, né? Talit. Isso tudo é você querer retroceder, é você olhar para Cristo e falar assim, Jesus, tu não é suficiente. Eu gostava daquela parada lá atrás lá, aquilo lá era melhor. Aquilo lá santificava a gente de fato, aquilo lá dava aquela aparência de santo, né? Um cara conservado, um homem de Deus. Isso aqui não, Jesus, a sua obra só fala de você, não fala de mim. Eu quero um pouquinho dessa parcela de glória. Então nós vemos esse encaminhar da igreja hoje em dia, né, de querer trazer as promessas judaicas, né, as vontades judaicas, aquilo que Deus já colocou como selo, já trouxe o Filho, já concluiu a obra e trouxe algo que é superior àquelas promessas. Né? Nós vemos os judeus tendo promessas de coisas terrenas. Hoje nós temos promessas de coisas celestes. Hoje você não tem promessa que você vai ter um carro do ano. Hoje você vai ter promessa que você vai morar na cidade santa. Então é algo totalmente diferente. Aqui não está falando de bens materiais, de conquistas. Não. Está falando de bens superiores, meus irmãos. Tá? Então, o contexto de toda essa carta, traz esse pano de fundo para que nós possamos compreender antes de nós entrarmos no texto. Deixa eu voltar aqui de novo, que eu encostei aqui e saiu. Cadê? Vamos lá. Vou continuar aqui para a gente não sair muito do texto. Cadê? Ele lembra a promessa feita por Jeremias, né? Jeremias 31, 33, e Hebreus 10, 15 ao 16. A lei não seria mais gravada em pedras, mas nos corações. Portanto, o sacerdócio levítico, os sacrifícios de animais, os rituais e os festivais em Jerusalém tornaram-se obsoletos. Eram apenas sombras. Eu quero que você, que estiver aí, abra em Hebreus 10, versículo 1. Vamos interagir aqui nessa pregação. Hebreus 10, versículo 1, por favor. Alguém pode abrir, por favor, e ler em voz alta? A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade.
Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então nós vemos claramente que o escritor está dizendo o seguinte, olha só, a lei foi apenas sombra. A lei não podia aperfeiçoar vocês. A lei mostrava o pecado, mas não trazia a solução. Hein, pastor? A lei apontava o erro. Cadê a solução? Não tem. Tu errou, tu vai ser punido, vai ser apedrejado. Agora o evangelho não. O evangelho aponta o defeito e mostra a solução. Cristo. Aponta o pecado e mostra a solução. Cristo. Aponta o pecado e mostra a solução. Cristo. Então não é mais você. Não é mais você. É Cristo, meus irmãos. É Cristo que é suficiente do evangelho. Não é a sua performance mais. Embora você acredite que você fazendo ou deixando de fazer, você vai ser recompensado por algo. Mas a verdade bíblica é que a sombra, que a lei é apenas sombra. Aquela ritual de práticas, tudo aquilo ficou no passado. Cristo, porém, é a nossa realidade. Como nos lembra Hebreus 7, do 25 ao 28. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, santo, inculpável e imaculado, que ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Se a obra de Cristo é perfeita e definitiva, o convite para nós hoje é o mesmo feito àquela igreja. Permaneçam firmes, não recuem, não neguem a fé de vocês, outrora confessado. Aqui eu vou entrar no primeiro erro, né? 2 erros extremos que nós temos nesse texto aqui. É o que eu vou abordar agora no início, após essa introdução. Né? Existem 2 erros extremos na carta de Hebreus 10, versículo 25. É exatamente no capítulo 10 que encontramos um dos versículos mais citados e mais descontextualizados de toda a Bíblia. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando isolamos esse versículo do seu contexto, cometemos 2 erros graves que distorcem o propósito da comunidade cristã. Hoje vamos expor esses 2 extremos para resgatar o verdadeiro sentido da comunhão do corpo de Cristo. O primeiro extremo é o seguinte: são os desigrejados. O primeiro extremo são os desigrejados, ou isolamento egoísta. Aqueles que dizem que não precisam da igreja. Eu aposto que você conhece alguém. Eu aposto que cada um que conhece alguém que diz assim: igreja sou eu. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de pastor. Me basta a mim mesmo. Palavras como essa, meus irmãos, tornaram comuns em nossos dias. Sob o pretexto de uma espiritualidade livre e sem rótulos, muitos abraçam o isolamento. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm esse mesmo pensamento? Eu, inclusive, tenho um cliente meu que é gente finíssima. Finíssima. Maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Mas ele é enredado por esse pensamento. Eu converso a vocês que eu não tenho coragem, pela intimidade que nós temos. Estou retrocedendo aqui, tá? Olha o contexto. Eu não tenho coragem de chamar ele no canto e falar assim: meu irmão, tá errado. Não é para esse caminho. Eu não tenho coragem, porque eu tenho tanta intimidade com ele, ele é uma pessoa tão legal, tão maravilhosa, que eu não tenho coragem de chamar ele no canto e falar assim: meu irmão, essa postura sua não condiz com a palavra de Deus. E é o que nós vamos falar aqui hoje. Não somente isso, tá? 2 extremos. Esse aqui é o primeiro extremo, os desigrejados e o isolamento egoísta. O primeiro extremo surge com a cultura do individualismo moderno. Frases como eu não preciso de igreja, igreja sou eu, ou me basto a mim mesmo, tornaram-se comuns em nossos dias, sob o pretexto de uma espiritualidade livre e sem rótulos. Muitos abraçam o isolamento. Mas teologicamente, biblicamente, nós podemos discordar disso, tá? A teologia cristã, né, a Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, escrita no final do século I, exortava categoricamente: reúnam-se frequentemente, pois todo o tempo da sua fé de nada lhes servirá se não forem encontrados perfeitos no último momento. Aqui nós vemos a Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, né? É um escrito, um manuscrito, um documento do primeiro século, o qual ele orientava o seguinte, né?
Reúnam-se frequentemente. Ele não falou assim, ó, irmã Valéria, liga a televisão lá, senta no sofá e preste o culto. O pastor Ricardo está lá pregando a mensagem para você. Não. Reúnam-se frequentemente, pois todo o tempo da fé de vocês de nada lhes servirá, se não forem encontrados perfeitos no último dia. O que isso quer dizer para nós? O que é ser perfeito, meus irmãos? Será que a gente nunca mais vai errar? Não é nesse sentido, mas no sentido de a gente estar corrigindo um ao outro. É o que eu falei para vocês aqui, eu me acovardo de falar isso para ele. O propósito de você estar se reunindo, estar se admoestando, é você corrigir um ao outro. É você chamar a atenção quando está errado, como eu fiz com você no carro. Pensamento errado, não é um pensamento cristão. Isso é reunir, meus irmãos. É você trazer a verdade bíblica, não a sua verdade. Não é minha verdade aqui, não coloquei minha verdade. Portanto, eu concordei com ela em certo ponto. A gente está falando sobre maternidade, família. Com ela eu concordei em certo ponto, mas se eu olhei para a palavra, opa, diante da minha opinião, da sua opinião, a palavra tem que prevalecer. Diante daquilo que eu quero, a palavra tem que prevalecer. Ou então nós temos que largar isso aqui. Estamos professando a fé errada. Se nós falamos uma coisa que invalida a palavra de Deus, podemos largar tudo isso aqui, que isso aqui é somente uma festa, uma brincadeira. Estamos aqui vindo domingo a domingo, perder nosso tempo. Então, a nossa palavra não pode prevalecer sobre a palavra de Deus. Aquilo que eu penso não pode anular a verdade bíblica. Então, a Didaquê dizia: reúnam-se frequentemente, pois o tempo da sua fé de nada lhes servirá se não forem encontrados perfeitos nos últimos dias. Inácio de Antioquia, um dos primeiros pais da igreja do século II, escrevia que quando a igreja se reúne com frequência na comunhão, os poderes do mal eram desmantelados pela unidade espiritual. Pela unidade espiritual, o diabo não prevalece. Meus irmãos, tendo admoestação, tendo exortação, tendo cura, tendo comunhão, o diabo não entra. Porque não é ambiente para ele. O ambiente para ele é destruição, é inimizade, é perseguição, é destruição. Ele não está na unidade, meus irmãos. Ele não está na união. Então, quando nós nos reunimos, como diz Inácio, quando a igreja se reúne com frequência na comunhão, os poderes do mal eram desmantelados pela unidade espiritual, meus irmãos. A gente talvez não tenha noção do que é a unidade espiritual de fato. A gente não tem noção do que é isso. Porque nós vivemos no mundo moderno, internet, tudo aquilo muito fácil. Nós não temos noção do quanto o diabo ele é sagaz, do quanto ele é malicioso e de quanto que as pessoas não conseguem perceber ele. Eu não consigo perceber ele. Mas quando eu olho para a palavra, eu falo, não, aqui está errado. Aqui tem um desvio. Isso aqui é do diabo, meus irmãos. Quando sai da palavra de Deus, é do diabo, não tem jeito, não tem outra coisa. Fugiu do princípio bíblico, é do diabo. Tá? Porque ele é o pai da mentira e nunca se afirmou na verdade, o texto vai dizer. Então, fugiu da verdade, é do diabo. Então, pode vir com argumento de esquerda, de direita, de frente, de costa. Fugiu do princípio bíblico, é do diabo. Tá, meus irmãos? Então, nós temos que entender que a unidade espiritual é o que desmantela os poderes do diabo, meus irmãos. Estarmos unidos aqui em oração, no partir do pão, na comunhão, nas orações. É o que a igreja de Atos vivia, meus irmãos. Estavam lá na doutrina dos apóstolos, o Alex. Alex estava lá pregando lá. A igreja estava lá na doutrina dos apóstolos, sendo ensinada. Hoje deveria ter todo mundo aqui para estudar a palavra, ninguém veio. Não somente hoje, mas todos os outros dias. Cada um tem o seu motivo. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, Alex. Vamos dividir aqui o cálice, nós dois. Vamos comer o pão junto. Isso é vida de igreja, meus irmãos. Então, nós entendemos que Inácio também adverte contra esse pensamento que é dos desigrejados. Paulo é categórico em Romanos 12, do 4 ao 8, e 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Nós somos membros uns dos outros. Um membro amputado não ganha liberdade, ele morre sufocado por falta de sangue e de oxigênio. Então, você pode cortar o seu dedo aí, faz um teste. Corta o seu dedo aí e vê se ele vai resistir durante 24 horas.
Se você conseguir cortar o seu dedo e ver com que ele tenha vida daqui a 24 horas, você pode confirmar essa ideia de que o isolamento espiritual é algo que Deus aprova, tá? Com isso, meus irmãos, nós desbancamos, né, esse pensamento do individualismo espiritual. Não existe, tá? Isso não é uma verdade bíblica. Como vamos cumprir mandamentos como suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros? Como que nós vamos cumprir isso se a gente não tem a comunhão, a comunidade? Né? Se esses mandamentos foram direcionados a comunidades, amai-vos uns aos outros, com defeitos, como a Jenny falou aqui, com defeitos, com falhas. É amar, meus irmãos, apesar dos defeitos. Porque quando você olha para a cruz, você fala assim, caramba, eu não tenho nada de bom. Por que Jesus morreu por mim? É esse paralelo que nós temos sempre que fazer quando a gente acha que a gente é melhor do que o nosso irmão. Nós estamos à frente, poxa, eu sei pregar, eu sei tocar uma guitarra, eu sou melhor do que fulano. Fulano nem merece salvação. Não! Jesus olha para nós e enxerga, sabe o quê? Nada. Nós não temos absolutamente nada, Alex, para poder oferecer para Deus. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Até a nossa performance é contaminada. Então, diante disso, nós podemos suportar uns aos outros. Nós podemos amar uns aos outros. Nós podemos confessar os nossos pecados, porque não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Pastor, tô ruim. Poxa, dei um mole. Poxa, pequei, pastor. Fiz aquilo que era errado contra o Senhor. Poxa, me corrija aí. Me exorta aí, pastor, vá lá prontamente. Não, meus irmãos, vamos lá, vamos orar pela vida do nosso irmão ali, que aconteceu uma situação que ele retrocedeu. Isso não é vergonha não, meus irmãos, isso é vida de igreja. Isso é vida de igreja. Eu estou falando para vocês que eu tive no início uma preocupação de que o que seria de fato uma vida de igreja? Porque a minha vida de igreja no passado se resumia aí nos cultos, domingo, segunda, quarta, sexta, agenda cheia. Agenda cheia. E pouca comunhão, pouca exortação, pouco relacionamento, pouca unidade. Então é uma coisa para mim que estava errado. Só que não conseguia achar nada nas igrejas aí fora, eu conseguia achar na palavra de Deus. Tá? Então, concluímos que o isolamento espiritual é uma contradição com o evangelho. Tá? Então, o isolamento espiritual, os desigrejados, eles estão em contradição com o evangelho. Tá? Eu poderia citar os textos que eu deixei aqui como esboço para os irmãos lerem, mas eu citei eles aqui. Se vocês quiserem ler em casa, 1 Coríntios, Romanos 12, 1 Coríntios 12, Romanos 12, vocês vão ver lá totalmente o que eu estou falando aqui, que Paulo disse para as igrejas, né? Exortando para que eles pudessem entender a importância do corpo. Um é a cabeça, um é a orelha, um é o olho, um é o pé, e nenhum pode viver longe do outro. Um pode dizer que assim, ó, eu sou mais especial do que você, porque eu sou... Não. Pelo contrário. O que tem menores importância é o que Deus mais exalta. Nisso, meus irmãos, nós estamos em contramão do mundo. Tá? Em contramão do mundo. Porque o mundo prega totalmente o contrário a isso. O mundo prega que você vai vencer, que a vitória é sua, que Deus vai abrir a porta. De fato, Deus abre a porta. Ele abre a porta, ele fecha a porta, quando ele quer. Mas isso aí não é que tem que trazer o nosso coração para o culto. Não é esse motivo, né, pastor? Que tem que trazer você para vir para cá. Sim, para ouvir uma mensagem de Deus. Uma palavra que reflete o caráter de Deus, não o caráter e a performance do pregador. Amém? O segundo extremo, o desvio institucionalista e a manipulação. Aqueles que colocam o prédio e o CNPJ no centro. Difícil, né? A gente tem que pregar sobre isso. Vamos lá. Se por um lado o isolamento é um erro, por outro lado, caímos no extremo oposto. A supervalorização da instituição ou do prédio. No grego, a palavra usada para reunião é episinagogue. Episinagogue. O ajuntamento físico e vivo do corpo para a comunhão. O significado dessa palavra episinagogue é o ajuntamento físico e vivo do corpo para a comunhão. É para a comunhão. Tá? O reunir-se, se reunir é
o ajuntamento físico do corpo vivo para a comunhão. Sabe o que a palavra comunhão significa? Alex, você consegue pesquisar para mim, por favor, o que significa a palavra comunhão? Eu gosto de pregar assim, tá? Para os irmãos entenderem, porque a pregação tem que fazer sentido, tá? Não posso estar aqui, ferro e fogo. A pessoa precisa absorver a pregação, entender a pregação. Eu estive lá, eu participei dessa mensagem, eu sei daquilo ali é verdade, eu vi na palavra de Deus. Então, esse é o intuito da pregação, tá? Consegue ver para mim, Alex, por favor? Pode falar. Comunhão, participação em comum, compartilhamento, parceria, união íntima, relacionamento baseado em algo compartilhado, comunhão com Deus, é viver um relacionamento real com Deus, não apenas orar ou ir aos cultos, mas caminhar com Ele em obediência e intimidade. Essa daí é uma interpretação do dicionário, tá? Brasileiro. Se você for buscar de fato a palavra no grego, com certeza deve ser algo muito superior a isso, tá? Então, meus irmãos, nós vivemos junto nesse corpo para a comunhão. Mas a visão institucionalista reduziu a vida da igreja a ir ao prédio, assistir a um preletor, cumprir a agenda de um evento da instituição. Dessa distorção surgem desvios teológicos, sérios desvios teológicos, a falsa cobertura espiritual e o abuso de poder. Com esse pensamento institucionalista, surgem sérios desvios teológicos, a falsa cobertura espiritual e o abuso de poder. Hebreus 10, 25 é frequentemente usado como um escudo para liderança, para amedrontar as pessoas. Se você não estiver debaixo da minha cobertura espiritual, visão ou liderança, você está em rebeldia contra Deus. É o que mais nós escutamos hoje em dia. E, inclusive, eu vi de uma situação, eu até cheguei a comentar com o pastor, não sei se o pastor vai lembrar, renomado, uma igreja renomada, e o pastor usou esse texto justamente para falar sobre isso. Por isso que eu trouxe esse texto aqui, para falar sobre isso aqui. O sério desvio teológico de igrejas renomadas, com o intuito, meus irmãos, somente de fazer, sabe o quê? Ter poder sobre a pessoa. Colocar as pessoas aqui, ó, embaixo do meu pé. O que eu falar está falado. O que eu fizer está feito. Agora, a comunhão, existe uma situação dessa? Se eu tenho comunhão com a minha esposa, eu mando nela? Ou nós temos um relacionamento onde ela fala uma coisa, eu ouço, eu falo uma coisa, ela ouve? Meus irmãos, olha a mentalidade que as pessoas estão usando a palavra de Deus hoje. Né? É frequentemente usado como um escudo pela liderança para amedrontar as pessoas. Se você não estiver debaixo da minha cobertura espiritual, visão ou liderança, você está em rebeldia contra Deus. Eu já ouvi isso. Quem já ouviu isso sabe muito bem como é que é doloroso. Isso anula, meus irmãos, não somente a palavra de Deus toda, isso anula o sacerdócio universal de todos os crentes, meus irmãos. 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido, para resgatar aquele que trouxe vocês da treva para a maravilhosa luz. Alguém pode dizer para mim, por favor, rapidinho? 1 Pedro 2,9. Né? Isso anula o sacerdócio universal de todos os crentes, colocando homens falhos novamente como intermediário entre Deus e o povo. Esses homens, eles fazem isso porque eles querem ter, como a irmã Graciela falou, querem ter um pouquinho da glória. Poxa, Jesus Cristo tem muita glória já, eu tenho que ter um pouquinho da minha, senão não vai ter como eu garantir o prédio aqui. Não, os irmãos não vai ofertar, não vai dar o dízimo, não vai dar a primícia sacerdotal. Meus irmãos, não é por esse meio que nós temos que manipular a palavra de Deus. Nós sabemos que toda contribuição da igreja é importante para manter, inclusive é bíblico, mas nós não precisamos mentir para as pessoas, meus irmãos. Convencê-las de uma coisa mentirosa para elas estarem aqui, todos os cultos, para poder manter o sistema funcionando. Entende? Vamos agir com verdade. Cristo nos chamou para a verdade, né? Foi para a verdade que ele vos libertou, né? Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu o quê? Um sacerdócio. Hoje, eu sou sacerdote, o pastor Ricardo, o Alex, a irmã Jane, a Graciele, a Jennifer, a minha mãe, o Michel, a Valéria, a Alanis, nós somos reinos de sacerdotes. Hoje, graças ao sacrifício vicário de Cristo na cruz, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você não tem noção do que é isso. Eu também não tenho noção do que é isso. Mas Deus simplesmente falou assim, olha só, lá só podia entrar quem era da linhagem de Arão, no Santo dos Santos. Sumo sacerdote, uma vez por ano. Só podia entrar. Agora não. Meu filho veio, está nos céus, é o sacerdote de vocês, e vocês são reinos de sacerdote. Vocês podem interceder pela vida de vocês também, pelo intermédio de Jesus. Mas esses homens fazem o quê? Eu me coloco na frente, porque se eu não estiver na frente, os irmãos não vão me respeitar, pastor. Eu vou falar, os irmãos não vão me respeitar. Então eu tenho que me colocar como o líder, o supremo, o cara que não erra, o cara... Mano, eu já vi muita coisa. Eu tenho 12 anos de evangelho, eu já vi muita coisa desnecessária. Isso embrulha o estômago. Pessoas se fazem perfeitas. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, somos falhos. E não é isso que Cristo quer para nós. Tá? Então, isso anula o sacerdócio universal de todos os crentes, colocando homens falhos novamente como intermediários entre Deus e o povo. Sobrecarga e ativismo. O ausentar-se do templo para descansar com a família, estudar ou trabalhar muitas vezes é injustamente rotulado como frieza espiritual ou falta de compromisso. Substitui a graça pelo ativismo exaustivo. Tá? O contexto real é o seguinte: o autor de Hebreus não estava confrontando o crente que faltou ao culto porque estava cansado ou estudando. Ele escrevia para pessoas que corriam risco de morte, prisão e confisco de bens ao se reunir. Deixar de se reunir era ceder ao medo da perseguição e abandonar a fé. Se reunir era um ato heróico de amor, fé e sobrevivência. Importante, meus irmãos, lembrar, o culto cristão não foi desenhado para ser um espetáculo contemplativo, onde a membresia apenas assiste à plataforma. As reuniões devem ser um refúgio de acolhimento para os cansados e não um tribunal corporativo. Tá? Então, esse ajuntamento aqui deve ser um refúgio para quem está cansado. Um refúgio para quem está abatido. Aquele irmão que, por um eventual acontecimento, tropeçou, chega aqui, ter a coragem de se confessar para a gente. Poxa, eu falhei. Para qualquer um de nós deveríamos ter essa maturidade e confessar para nós. E nós temos, sabe o quê? Um conselho pastoral para a pessoa. Vem cá, meu irmão, vamos conversar aqui. Explicar a pessoa, dar instrução, admoestar, guiar a pessoa para um caminho de salvação. Mas não, a gente vê o contrário. As pessoas se colocam como Deus. Meu Deus, meu irmão, como é que você fez isso? Caramba, meu irmão, você pecou. Meu Deus do céu. Como se não fizesse isso. Como se vivesse uma vida fora do mundo, do Brasil. Pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas, meus irmãos. Deus não quer isso de nós. Tá? E essa mensagem aqui que Deus trouxe para mim, né, para todos nós, é justamente para a gente entender o propósito da comunhão, da comunidade. Tá bom? Vamos lá. O coração do texto. Vamos lá, o coração do texto. O versículo 25 não existe no vácuo. Ele é a engrenagem do versículo 24. Vamos lá para o texto. Bota o texto, por favor. Ih, acabou a água aqui, varão. Estou na sede terrível, estou no deserto. Ai! No deserto, varão. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, o versículo 25, ele não nasce do nada. Ele é a engrenagem do versículo 24. Consideremos, né, uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, né? Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
É isso mesmo. Importemos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Tá? Então eu li aqui numa versão minha. Desculpa, eu acabei de editar aqui. Importemos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por que nós temos que nos importar um com os outros? Por que nós temos que importar um com os outros? Vamos ser didáticos aqui. Vamos ser didáticos aqui. Todos nós aqui estamos no mesmo culto. Vamos entender aqui. Por que nós devemos considerar ou importar um com os outros? Né? Vamos por causa de quê? Para quê? Para nos incentivarmos ao amor e ao quê? Às boas obras. E foi para as boas obras, meus irmãos, que Cristo nos estabeleceu. Para as boas obras. O que seria boas obras? Aquilo que é correto, aquilo que é bonito, aquilo que é louvável a Deus, aquilo que é agradável ao coração do Senhor. Então, o motivo, né, do versículo 25 existir é exatamente por causa do versículo aqui 24. Importemos-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Nós nos reunimos para quê? Para cultivarmos e incentivarmos o amor e as boas obras. Então, quando o pastor está aqui, ou qualquer pessoa está aqui ministrando, é para te mostrar o caminho de Deus. A palavra da verdade. Às vezes você está andando lá, está meio oscilando, está meio errante. Aí o pastor vem aqui com a palavra, né, com o cajado de Deus e pum. Ô, meu irmão, está errado isso aqui. Aí você vai lá e faz uma autorreflexão, porque o culto é isso. Você faz uma autorreflexão aí, caramba, eu estou errando sobre isso aqui. Eu preciso melhorar meu relacionamento com minha família. Eu preciso melhorar meu relacionamento financeiro. Eu preciso melhorar meu relacionamento com meus amigos. Eu preciso entender a minha hora de parar de falar, a minha hora de começar a falar. Então, tudo isso aqui, né, esse ajuntamento, é justamente para que nós possamos nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Tá? Então, vamos lá. O versículo não nasce do vácuo, ok? A palavra considerar, no grego, significa katanoio. Significa prestar atenção mútua, observar atentamente com preocupação e afeto. Tá? Não é apenas saber o nome do irmão do seu lado, é conhecer a sua dor, é conhecer o seu sofrimento, o que ele está passando. Hoje nós temos a praticidade, né, do WhatsApp. Antigamente era carta, né? Hoje esse dia está até lendo algumas coisas sobre isso. Hoje em dia o WhatsApp substituiu as cartas, né? Antigamente. Você manda um WhatsApp rápido, uma carta para o teu irmão, uma carta lida. O apóstolo Paulo, se fosse hoje em dia, ele mandava um WhatsApp, pastor Ricardo, essa igreja aí está com problema tal. Mandava um WhatsApp para ele, para poder entender a palavra. Eu estou contextualizando o que seria hoje, tá? Então nós devemos ter esse entendimento que a palavra considerar é prestar atenção mútua. Observar atentamente com preocupação e afeto. Não é apenas saber o nome do irmão ou da irmã, é conhecer a sua dor, o seu sofrimento. Muitas vezes o irmão senta nessa cadeira aí com o coração deslacerado. Sei lá, meus irmãos, hoje em dia tem tantos problemas que nós vivemos hoje em dia, né? Tantos problemas, tantas dores, tantas preocupações, e às vezes nós não colocamos para fora. E aqui é o lugar que às vezes as pessoas vêm para poder se esquecer de tudo isso. Ou talvez lembrar e ter uma solução para o seu problema. E qual é a solução? A solução está com quem? Está comigo, está com você. Está no coração de cada um de nós. Porque Paulo em Efésios vai dizer que quando nós formos nos reunir, que cada um tenha um salmo, um cântico, um salmo, um cântico espiritual. Efésios 5, versículo 18. Depois você pega lá e lê. Quando você se reunir, tenha um salmo. Outro vem com um cântico. Outro traz uma palavra. Isso é reunião. Eu vou falar para vocês a verdade. Isso aqui é reunião. O que a Bíblia está pedindo. Agora, não estou dizendo para você que aqui é o melhor lugar. Não, isso não. Mas a reunião é exatamente isso. É exatamente isso aqui. Não tem nada de... Os homens que gourmetizaram o evangelho. O evangelho hoje é gourmetizado. Porque antes a reunião é isso aqui, ó. Pessoas num quarto, num lugar, né? Longe de um CNPJ, longe de um prédio, cultuando a Deus, adorando. Um chegava com salmo, outro chegava com cântico, outro chegava com louvor e oração, partir do pão. Exatamente isso aqui, desde o primeiro século. Hoje que mudaram tudo isso, gourmetizaram o evangelho. Hoje tem palavra introdutória. Hoje... Não estou dizendo que aqui é ruim, não, tá? Hoje tem todo um ritual para você chegar no momento da palavra. Antes não. Era um ajuntamento de pessoas. Agora, a palavra incentivar significa paroxismos.
Paroxismos significa incitar, gerar um estímulo positivo para que o outro continue praticando o amor e as boas obras. Aqui já estou concluindo o meu texto. A verdadeira igreja não é um ajuntamento de desconhecidos num prédio de domingo à noite. A verdadeira igreja é a comunidade onde as dores são compartilhadas e as necessidades são supridas, meus irmãos. A verdadeira igreja é a igreja de Atos. Aquilo ali é um modelo universal para a gente. Para a gente olhar e falar assim, caramba, será que nós estamos parecidos com essa igreja? Aquilo ali era verdade. Aquilo ali tinha amor. Aquilo ali tinha entrega. Meus irmãos, eu sei que ali tinha um contexto, mas as pessoas pegavam os seus bens e vendiam para poder suprir a necessidade do outro. Tem noção do que é isso? Quantos de nós, inclusive eu, temos apego a coisas? Se o nosso irmão estivesse precisando, se fosse necessário a gente abrir mão, será que a gente teria coragem de fazer isso? Para você ver o quão nós estamos distantes da palavra de Deus. Não se espante, essa é a verdade. Vou para o culto domingo. Tem um colega meu, culto domingo. A minha igreja é muito tranquila, meu pastor não implica com nada. Meu irmão, isso não é culto, meu irmão. Está só se enganando. Por que eu estou aqui, não estou em outro lugar, numa igreja das galáxias aí? Porque eu encontro verdade nos irmãos aqui. O meu único motivo de estar aqui é encontrar a verdade nos irmãos. A verdade e a liberdade. A verdade e a liberdade. Verdade e liberdade. Um dos motivos que me faz estar aqui com os irmãos é verdade e liberdade. Poderia estar numa presbiteriana da vida, numa batista da vida. Estou aqui com os irmãos porque eu enxergo verdade e liberdade entre nós. E isso pode se aperfeiçoar. Isso pode melhorar cada vez mais. Basta termos uma consciência cristã do que nós estamos fazendo aqui dentro desse lugar. Tá? Então, nós vemos a igreja de Atos, uma igreja que vendia aquilo que tinha para poder suprir a necessidade do irmão. Agora, qual de nós teríamos a coragem de pegar o meu carrinho velhinho, e, a irmã Jane tá com uma dívida lá, caramba, fiquei preocupado com aquilo, com ela, tá ficando triste e tal. Tô contextualizando aqui, tá, meus irmãos? Poxa, vou abençoar a vida dela, cara, vou vender meu carro. Meus irmãos, a gente tem apego emocional a coisas. A gente está aqui todos os domingos aqui, mas nós estamos numa lacuna da palavra de Deus, talvez que nós não conseguimos nem, acho que existe um abismo muito grande. A gente não conseguia nem chegar tão próximo a isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é isso que Ele quer de nós. Ele quer de nós um desapego a essas coisas daqui da terra. E nós somos apegados às coisas aqui da terra. A gente vai na internet lá, rola lá, caramba, casarão, mano, carro. Eu mesmo adoro carro. Ouvi um carro, andei no carro elétrico pela segunda vez, fiquei maravilhado. Alex, que coisa maravilhosa. Falei, Senhor Deus, se tivesse dinheiro, se tivesse 100 mil aqui agora, ela comprava um carro elétrico para mim e dava esse carro para alguém. Fala uma Jennifer, dá esse carro para alguém, toma aqui, meu querido. Seja abençoado em nome de Jesus. Não, eu daria porque você vê que existe coisa melhor, sabe? Não que aquilo ali seja ruim, me leva e me traz a hora que eu preciso. Estou dizendo o seguinte, meus irmãos, quando a gente conhece o que é bom, a gente fala assim, caramba, como é que existem coisas boas e nós não temos acesso, né? Porque nós não temos recursos suficientes para tanto. Então, eu falo com o Jennifer, se eu conseguir achar alguém, eu consegui comprar um carro desse, eu pego a chave do meu carro e dou para alguém aqui, meu irmão. Se a pessoa necessidade lá, supriu para mim, toma para você. Não quero dinheiro, não, toma para você. Eu daria. Eu falo com os irmãos que se Deus me abençoar, eu dou meu carro para alguém, toma aqui. Eu quero ter esse desapego emocional com as coisas, porque isso não é de Deus. Apego pelas coisas não é de Deus. Então, por que a igreja de Atos ela distribuía entre os irmãos? Porque não havia apego às coisas. Eles estavam focados no reino, em coisas superiores. Eu quero que você abra, por favor, em Hebreus. Vamos ver. Hebreus, rapidinho. Hebreus 10, 32 e 39. Rapidinho. Esse texto é muito impactante. Esse texto mexeu comigo, tá? Eu vou ler aqui para vocês verem. Rapidinho. Tá terminando já, tá? Daqui a 5 minutinhos termina. Ó, 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente
o confisco de seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O desapego às coisas da terra, meus irmãos, é exatamente ter a consciência que nós possuímos bens superiores e permanentes. O desapego, o Michel, pelas coisas da terra é justamente saber que nós temos bens superiores e permanentes, que não estão aqui. Eu posso sair daqui, o ladrão na frente ele me roubar meu carro, eu perdi o carro, e aí? Lá não, lá o texto de Mateus vai dizer que a traça não corrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não consome. Eles tinham tesouros superiores, não era no Banco Inter, era no Banco Celestial, que era a salvação deles em Cristo Jesus. Entende como é que nós estamos distante, mais ou menos como se fosse um abismo da palavra de Deus? Então é isso, tá? Então nós temos que entender isso e entender também que Deus tem nos chamado para um chamado genuíno, um chamado verdadeiro, tá? E eu quero aqui concluir com 3 aplicações, tá? Diante do texto sagrado, precisamos nos examinar hoje, tá? Diante do texto sagrado, precisamos nos examinar hoje. Será que temos vivido uma fé egocêntrica, isolada ou autossuficiente? Hoje nós vivemos uma fé egocêntrica, isolada e autossuficiente? Será que nós estamos vivendo isso? Ou será que reduzimos a nossa vida com Deus a um mero ativismo religioso, frequentando os prédios, né? Ou frequentando um prédio, sem jamais nos relacionarmos de verdade com quem está sentado ao nosso lado? Você já falou com o seu irmão hoje, talvez? Bom dia, meu irmão. Quanto tempo? O pastor levantou aqui. Bom, irmão, até bom que você não vem aqui. Deu um abraço nela lá, deu um beijo. É exatamente isso. Agora, se a irmã Ilma tivesse um pouco mais de intimidade com o pastor, por favor, passando por uma situação aí. O pastor é para isso, cara. O Alex pegou sobre o pastor aqui. O ladrão, ele não conhece a voz do estranho. Ela não vai buscar um estranho, vai ser um pastor. O pastor vai estar ali, ó. A ovelha não conhece a voz do estranho, né? Ela vai buscar o pastor, uma pessoa para aconselhar, um presbítero, um diácono. E o diácono tem que estar preparado com a palavra. Ser uma pessoa, ser um ser humano e preparado para demonstrar com a palavra. Para ensinar. Aqui, meu irmão, ó, a palavra diz assim. Sua conduta está assim. Então o irmão tem que ver que o negócio está meio fora do padrão aí. Então o irmão automaticamente vai o quê? Poxa, o irmão me aconselhou, não me julgou, me corrigiu, me abençoou, orou pela minha vida e agora eu tenho uma solução para o meu problema. Entendeu? Então o ajuntamento é exatamente isso. Será que nós temos tido essa consciência? Então, meus irmãos, que nós resgatemos Hebreus 10, 24 e 25. Não é uma convocação para mais uma reunião no templo, mas para uma mutualidade, exortação e amor na vida prática. Ligue para o teu irmão, meu. Liga para o teu irmão quando ele não estiver no culto e você estiver preocupado com ele. Poxa, já faz 2 semanas que o irmão não veio. 2 semanas que eu não vejo o irmão, não me ligue. O que está acontecendo? Poxa, manda uma mensagem aí. Não precisa ser o pastor, não. Estou falando cada um de nós. Irmão, tudo bem aí contigo aí? Tudo bem que eu sei que a rede social afastou um pouco a gente um do outro, né? A gente vê lá os status, aquela coisa toda. Isso, de fato, esfriou um pouco o nosso relacionamento, porque antes não tinha esse contato, né? A gente tinha que ligar para a pessoa ou ir na casa da pessoa para poder saber o que estava acontecendo. Hoje em dia, não. Você vê no status lá, tá feliz, tá bem, tá feliz, tudo tranquilo. E isso, de fato, esfria o nosso relacionamento. Por que o irmão não está vindo? Irmão, aconteceu alguma coisa? Pô, pastor. Pô, irmão, tô meio fraco, cara. Eu quero que você ore pela minha vida. Pô, quero que você ministre a palavra de Deus sobre minha vida. Eu quero aprender um pouco mais. Eu tô me sentindo um pouco fraco, não tô conseguindo ler nem a palavra em casa. Muitos de nós vivem essa realidade aí, tá? Aqui tem alguém mais especial do que eu aqui? Tô preocupado com a minha vida, com a minha família. Preocupado em melhorar a qualidade de vida dos meus filhos. Eu estou preocupado com o meu egoísmo também, meus irmãos. A palavra não está falando só para vocês, não. Está falando comigo também. Tá? Eu estou preocupado com muita coisa que é meu. E a palavra não fala isso. Filipenses falou o quê? Não considerai, né, o que é seu, mas o que é do outro.
Então, nós vemos que existe uma lacuna muito grande entre o que nós estamos vivendo e o que a palavra de Deus tem nos pedido, tá? Deus não nos chamou para sermos cristãos isolados e nem para sermos escravos de estruturas humanas. Ele nos chamou para sermos o corpo de Cristo, unido pelo sangue, sustentado pela sua graça, vocacionado para o ministério da reconciliação. Que nossa comunhão reflita essa verdade, hoje e até o dia em que ele voltar. Amém? E aqui eu concluo essa mensagem e fecho essa série de exposições. 12:08, ali tá dando 12:20, tá adiantado pra caramba. 12:08. E graças a Deus esse texto aqui foi resumido em 50 mil vezes, porque eu fiquei com medo de ficar muito grande. Mas Deus, ele é bom.